Boa noite a todos e a todas, boa noite, irmãos e irmãs internautas. Iniciamos nesse momento a nossa reunião doutrinária dos domingos. Vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, em vosso nome, Pai, em nome de Deus, iniciamos nesse momento a nossa reunião doutrinária, onde mais uma vez aqui estamos reunidos nesta casa de oração, em busca da iluminação de nossa consciência e do fortalecimento de nossa fé. Agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje, pela oportunidade da convivência com nossos entes queridos, nossos amigos. E aqui estamos, Mestre, dando continuidade à nossa vivência aqui na Terra, aproveitando ao máximo esse final de semana para o nosso bem espiritual. Abençoa, ilumina o irmão Marcelo, que mais uma vez, com muita amorosidade, aqui está conosco, Senhor, para nos trazer mais uma mensagem de luz. Que o nosso irmão José Pititinga, com toda a sua equipe de benfeitores espirituais, abençoe, Senhor, a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, nos envolvam em suas vibrações amorosas, nos ajudando nessa caminhada, nessa busca da paz e da felicidade. Abençoa o nosso planeta Terra, que está passando por um momento muito especial, mudando de patamar, de categoria, passando de mundo de provas e expiações para mundo em regeneração. A luta é grande, Senhor Jesus, mas o bem sempre vence. Que nós, teus filhos e tuas filhas, demos a nossa contribuição através da oração permanente, para que dessa forma o bem vença e que o amor sobrepuje o ódio, que a energia amorosa, a energia de paz, supere a energia de ódio, e que após esses momentos tormentosos nós consigamos viver numa sociedade fraterna, solidária, mansa, pacífica, onde nós todos verdadeiramente nos trataremos como irmãos, como filhos de um mesmo Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja conosco. E com muita alegria nós convidamos nosso irmão Marcelo para fazer a sua palestra. Obrigado, Marcelo. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre.
há cerca de 2000 anos, o que era conhecido como a nossa civilização ocidental era governada tiranicamente por um homem, o imperador Tibério, herdeiro de César. Governava desde a Judéia até a Europa inteira, e ele expandiu pessoalmente as fronteiras do império até onde hoje é a Alemanha. Para isso, ele venceu guerras contra 4 tribos. Primeiro ele, depois o general dele, Germânico. Também liderou uma guerra contra os armenos. Foi um dos maiores comandantes militares de Roma. Disciplinou o exército romano e as finanças romanas. A cidade das 7 colinas, então, dominava o mundo inteiro, tiranicamente, com poder incontestável. Toda a Europa, todo o Mediterrâneo, toda a civilização ocidental, pagando tributos a Roma, e aqueles que se revoltavam eram imediatamente mortos. Tibério tinha o poder de vida e de morte sobre todo o mundo conhecido. Vocês conheciam a história de Tibério? Mas eu vou contar uma história que vocês conhecem. Durante o império de Tibério, nasceu um filho de um carpinteiro no interior de uma província distante que nenhum administrador do império queria ir. Dentro dessa província, na área rural da província, este homem trabalhou na profissão do pai, como carpinteiro, durante 30 anos. Quando ele completou a idade legal, ele começou a pregar nas comunidades rurais da Galileia, dentro das sinagogas, os templos humildes, da região humilde da Galileia. Ele viajou para uma cidade portentosa, Jerusalém. Em Jerusalém ele pregou também para os ricos e para os poderosos. Ele não foi bem aceito. Durante 3 anos, ele pregou para todo o povo, curou as pessoas, cuidou dos doentes, alimentou o povo, mas ele dizia: bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. E essa mensagem era uma verdadeira loucura, porque a terra era governada por um poder tirânico, baseado no que então era o exército mais bem estruturado do mundo. E o povo judeu estava com raiva, porque tinha que pagar impostos aos pagãos. Quando Jesus de Nazaré foi capturado, pelos sacerdotes do templo, que não poderiam aceitar que os destinos de Israel estariam na mão de um simples carpinteiro, o governador da Judéia, que estava como governador daquela região distante, porque ele não tinha muito prestígio. Se ele fosse um homem de mais prestígio, ele estaria numa província mais importante. Temendo complicações para seu nome e temendo
que ele tivesse alguma coisa que lhe retirasse dos prazeres que ele vivia e lhe desse trabalho, disse: eu não vejo culpa neste homem. Ainda mais que tinha uma mulher da nobreza, Joana, esposa de Cusa, intercedendo por ele. O que vocês querem? E a multidão escolheu Barrabás. Porque Barrabás era o revolucionário da violência. Porque a multidão estava revoltada com o Império Romano. Porque o judaísmo tinha mais de 1000 anos de orgulho racial para passar limpo. Porque eles eram descendentes de Josué, que entrou na Terra Santa e saiu conquistando todo mundo. Porque eles eram um povo de Deus. Eles não iam se submeter. Eles mandaram crucificar o enganador que falava em paz e pegaram o general da guerra, Barrabás, aquele que estaria à frente dos exércitos ou das milícias judaicas. Então, o príncipe da paz, aquele que dizia que é para perdoar os inimigos, quando confrontado com Pôncio Pilatos, disse que ele veio para dar testemunho da verdade, e Pilatos perguntou a ele o que era a verdade, ele não disse nada, e ele foi condenado pelo seu próprio povo, abandonado pelos seus 12 discípulos, traído pelos amigos, e foi crucificado como um criminoso entre 2 ladrões. Vocês já devem ter ouvido falar de Jesus de Nazaré. Ninguém aqui ouviu falar de Tibério, o homem que governou o mundo inteiro. Vocês conhecem Jesus de Nazaré. 40 anos depois que Jesus de Nazaré foi crucificado, aconteceu uma grande revolução na Judéia, a Segunda Guerra Judaica. E um general romano que veio depois de Tibério entrou na cidade, dispersou os judeus pelo mundo inteiro, matou milhares de pessoas, destruiu o templo de Jerusalém. Esse general vocês também não conhecem. O imperador Tibério foi esquecido, está nos livros de história. O general que acabou com Jerusalém foi esquecido, está no livro de história. Pôncio Pilatos só é lembrado por causa de Jesus. Os revolucionários de Barrabás todos foram esquecidos. Mas Jesus de Nazaré dividiu a história entre antes e depois dele. O mundo conhece Jesus de Nazaré. Mais de 1 bilhão de pessoas o têm como Salvador. Por quê? Porque a paz sempre vence. O príncipe da paz venceu. Quem dominou o mundo foi o imperador Tibério, foram os generais romanos, foi Barrabás, foram os zelotes que se revoltaram contra os romanos? Não. Quem domina o mundo, quem domina mentes e corações, quem mudou a civilização, quem traçou todos os parâmetros evolutivos da humanidade durante os próximos milênios, foi o carpinteiro de Nazaré crucificado, que não reagiu aos seus inimigos. Ele venceu. Uma vitória estrondosa. Mas
os homens têm um instinto animalesco. Os espíritos dizem que o homem é um espírito que transita da animalidade para a angelitude, mas o homem terrestre está mais próximo do animal do que do anjo. Então os homens, eles, depois de serem reformados por Jesus, depois de Jesus ter salvado o que restou do Império Romano e da civilização, eles voltaram aos seus instintos belicosos. Eles voltaram aos seus instintos mais primários: ganância e poder. Então, em nome de Jesus, começou a se matar, em nome do Príncipe da Paz. Em nome de Jesus, começou a se acumular tesouros. Em nome de Jesus, se promoveram 8 cruzadas para a reconquista da Terra Santa de Jerusalém. A força. Os cruzados diziam: Deus vult, Deus quer. Em nome de Jesus, novamente, empunharam a espada. A mensagem do Cristo foi esquecida. Ficou a imagem dele, o homem com a sua razão, a serviço do seu sentimento envelhecido. Ao invés de se converter ao Cristo, converteu o Cristo às causas humanas. E a igreja estava vendendo Jesus a 3x4. Você podia matar, estuprar, roubar, era só pagar a indulgência. Você pagava uma taxa para o bispo e ele emitia uma cartinha e está tudo certo. Mas 1400 depois de Cristo, alguns homens começaram a despertar sobre aquilo. Na Europa, no século XV, João Wycliffe começou a falar sobre o absurdo das indulgências. Mas, sobretudo, um homem nascido na República, o que hoje é a República Tcheca, chamado João Hus, que pertencia ao clero católico, que tinha uma vocação religiosa desde a infância, desde a juventude, ele começou a protestar 100 anos antes de Martinho Lutero. Ele começou a dizer que as pessoas tinham que ter o direito de ler o Evangelho, porque o que o Evangelho pregava não era aquilo. João Hus traduziu a Bíblia para o tcheco. Foi o primeiro grande escritor do idioma tcheco. Ele praticamente inventou o idioma da região dele. Com Martinho Lutero foi importante também para o alemão. Ele traduziu a Bíblia. Ele pregava que o que levava as pessoas a Deus era a sua espiritualidade e não a igreja. Ele, que pertencia ao clero, começou a falar do absurdo da venda do reino de Deus. Isso nos idos dos anos 1400. Começou a ter um discurso anticlerical dizendo que as pessoas não precisavam de sacerdotes para acessar o reino de Deus. Ele se tornou um homem muito popular. Ele criou um movimento dentro da Igreja Católica. Ele era um padre. E ele se tornou tão querido pelo povo que ele não foi reprimido diretamente, mas foi feito um concílio na cidade de Constança. E chamaram João Hus para esclarecer seus pontos de vista perante as autoridades eclesiásticas. E ele,
antes de começar a falar, foi imediatamente preso. Suas doutrinas foram todas proscritas. Seus livros, ele era um grande escritor, seus livros foram queimados em praça pública. João Hus, no dia seguinte ao término do concílio, em Constança, ele foi queimado vivo em Praga. Até hoje, no centro de Praga, tem uma estátua em homenagem a João Hus. O povo tcheco lembra dele, não lembra de ninguém que o condenou e o queimou vivo. Ele foi chamado a negar tudo o que disse, enquanto as fogueiras estavam queimando, porque Hus em tcheco quer dizer ganso, diz: vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos vai vir um que vocês não vão queimar. Ou seja, ele previu a vinda de Martinho Lutero. Ele fez tudo o que Lutero fez com 100 anos de antecedência. E o movimento dele acabou. Os livros queimados, ele morto, diante da violência clerical. 500 anos depois, no início do século XIX, Jesus chamou seu missionário de novo. Ele disse: João, você vai para a terra completar o que você começou 500 anos atrás. A reforma protestante caiu novamente na mesma violência que você falava contra. Agora a Europa está dividida em guerras religiosas entre protestantes e católicos. Os mesmos pecados que você combateu, os protestantes, que são os herdeiros do seu movimento, estão fazendo. Você vai para a terra consertar tudo. Irmão X nos diz: você não vai inventar nada, você não vai trabalhar na ciência, você vai acertar essa bagunça. E em 1804, João Hus volta à terra. Ele foi estudar no colégio de Yverdon, onde existia um conflito entre protestantes e católicos. O velho João, agora conhecido como professor Rivaio, continuava sendo um competente linguista e teólogo, como ele foi há 500 anos atrás. E ele fez a aliança da ciência com a religião, trouxe a chave que explicou o Evangelho e iniciou um movimento que hoje conta com milhões de pessoas ao redor do mundo. A paz venceu novamente. A paz sempre vence. Os homens que queimaram João Hus e os livros de João Hus na praça no ano de 1415, ninguém sabe quem é. O bispo de Barcelona, que mandou queimar os livros de Kardec, de novo, na praça pública, acho que ninguém aqui sabe o nome. Mas Allan Kardec é um dos maiores líderes espirituais da Terra. A paz venceu. Alguns anos depois, isso eu tomei conhecimento de uma história impressionante. Na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, nasceu um soldado, filho de uma família evangélica. O soldado Doss. Ele era de uma família adventista. E a mãe dele educou ele para nunca atentar contra o sexto mandamento. Um dia o pai dele, que era um veterano de guerra,
traumatizado pela Primeira Guerra Mundial, pegou numa arma e quase mata um amigo dele. E ele pegou a arma do pai para impedir. Desde então, ele prometeu, Dawson Dois, ele prometeu que nunca mais ia pegar numa arma. A Segunda Guerra Mundial começou. Dois queria ser médico, mas ele pensou com ele mesmo, depois que os japoneses atacaram Pearl Harbor, ele pensou com ele mesmo: não, eu não vou deixar os meus irmãos morrendo pela minha liberdade, eu vou para a guerra. E ele se alistou e começou o treinamento militar ao mesmo tempo que terminava o curso de medicina. Mas ele disse para o sargento dele: mas eu prometi para Deus e para minha mãe que eu nunca ia pegar numa arma. Eu vou para a guerra e não vou pegar numa arma. O que esse sargento pegou no pé do soldado Doss, humilhando ele levou cadeia, porque não queria. Como é que pode um militar que não quer pegar numa arma? Quando ele foi para o regimento dele, ele foi agredido fisicamente pelos colegas dele. O que é que você está fazendo aqui? Por que você não vai embora? E ele cumpriu: não, eu vou para a guerra servir o meu país. E aí, tinha uma legislação norte-americana na Segunda Guerra Mundial, dizendo que algumas pessoas podiam não ir para a guerra por questões de consciência religiosa. Disseram: olha, a gente vai tirar você, porque você não serve para a guerra. Ele disse: não, eu vou. E o pai dele recorreu ao presidente dos Estados Unidos. E o presidente deu uma autorização. E o soldado Dois foi para a Batalha de Okinawa, a mais perigosa batalha da Segunda Guerra, uma das mais sangrentas das batalhas da Segunda Guerra Mundial. A ilha de Okinawa, a última antes de chegar no Japão. Ele foi com um destacamento de soldados. A missão deles era subir escalar um escarpado de 100 metros de altura. O Dois e mais 2 soldados foram designados. Eles escalaram, jogaram uma rede e a unidade toda subiu pela rede. Só que quando a unidade subiu, os japoneses não são fáceis. Os japoneses metralharam eles, os japoneses acabaram com eles. Gente morrendo para tudo quanto é canto. A unidade recuou toda, menos um homem, o soldado Dois. Ele era médico. Ele ficou cuidando dos feridos. Fez um nó e começou a descer os soldados americanos feridos, debaixo de fogo inimigo. Isso é uma história real. Esse homem foi condecorado pelo presidente dos Estados Unidos. Debaixo de fogo inimigo, resgatando. E de repente o tenente, que pegava muito no pé desse homem, que chegou a dar cadeia para esse homem, disse: de onde estão vindo esses homens? O Dois está lá em cima. Ele está cuidando dos feridos e trazendo para baixo. Tenente, sim, ele está mandando os japoneses também. Ele está cuidando dos americanos e japoneses. E está mandando. Naquele dia, o soldado Dois salvou 75 homens, ferindo a mão numa corda, baixando os homens debaixo do fogo inimigo, até que ele desceu. Ele foi recolhido. No dia seguinte, o comando militar decidiu que eles queriam tomar Okinawa de qualquer jeito. Receberam uma ordem: vamos tomar o morro, vai subir todo mundo de novo. Quando deu a ordem, o capitão liga para o tenente, enfurecido: vem cá, já dei a ordem 10 minutos, por que é que vocês não estão subindo o morro?
Os homens só sobem depois do soldado Dóis terminar suas orações. Assim foi feito. Ele terminou as orações, subiram, esse homem ainda salvou o tenente. Isso está num filme, isso tem um livro, está num filme chamado Até o Último Homem. A paz venceu novamente. O soldado que se recusou a pegar em arma e foi trabalhar como médico. A paz sempre vence. Os brutamontes, os violentos, eles fazem muito barulho, mas quem carrega o mundo nas costas são os mansos. Enquanto uns fazem barulho, os outros estão trabalhando. Nessa mesma época da Segunda Guerra Mundial, um missionário estava trabalhando no Brasil, iniciando a sua missão. Um jovem do interior de Minas Gerais, que ousava escrever livros que tinha todos os poetas da língua portuguesa no livro dele. Em plena Segunda Guerra Mundial, este homem escreveu um livro falando que tinha um trem voador, uma tela quadrada onde se via as coisas, um sistema de comunicação entre o plano espiritual e o plano material, e uma cidade no além. Amplamente criticado. Mas, na verdade, Chico Xavier começou a ser agredido bem antes disso. Ele via os espíritos na escola. E os coleguinhas diziam que ele era mentiroso. E ele dizia: professora, eu não posso mentir para a senhora. Tem um homem aqui do meu lado, que é ele que está me dando as respostas. Aí um coleguinha disse: se é ele que está dando a resposta, então faça uma poesia agora. Qual é o tema que você quer? A areia. Ele escreveu no quadro uma poesia sobre a areia no mesmo momento, com 8 anos de idade. A madrasta dele agredia ele com garfo, porque que menino mentiroso que vê espírito. Quando ele foi falar para o padre que ele via espírito, o padre excomungou ele, mandou ele carregar uma pedra em cima da cabeça durante alguns quilômetros, para ver se o demônio saía do corpo. Nunca vi Chico Xavier reclamando dos colegas, reclamando da madrasta ou do padre. Nunca nem se queixou. E ele começava a escrever as obras psicográficas. Uns 10 anos escrevendo um monte de livros. Ele tinha um sobrinho. O sobrinho dele ganhou um dinheiro para receber uma entrevista e disse que tudo que o Chico escrevia era falso, que ele também sabia imitar os escritores portugueses. Foi um escândalo na região. No Brasil, o padre pegou a matéria da revista e mandou divulgar para todo mundo. Chico nunca fez nada contra o padre. Depois veio a maior revista de circulação do Brasil. Vocês já ouviram falar da revista O Cruzeiro? Só quem conhece a história sabe. Mandou 2 jornalistas para desmentir o Chico. Chico, muito ingênuo, fez umas fotos íntimas, fotografaram o Chico tomando banho na banheira, para ridicularizar ele. Chico virou piada nacional. Os jornalistas estavam felizes. Desmascaramos o médium.
Até que o Davi Nasser ligou para outro jornalista e perguntou: vem cá, por que eles se apresentaram como jornalistas americanos? Não, nós somos jornalistas americanos, eu me chamo fulano de tal, e aí Chico todo empolgado, tirando foto no jardim, no banheiro, né? Toda a matéria para ridicularizar ele. Aí um jornalista ligou para o outro: você já viu um livro que Chico te deu? Não. Abra aí. Emmanuel escreveu uma dedicatória para o jornalista com o nome real dele. Ao meu amigo Davi Nasser, ele tinha dado outro nome. Não vou mexer mais com esse negócio de espiritismo, não. Chico foi aflito para Emmanuel. Emmanuel, o que é que eu faço agora? Chico, não faça nada. Continue trabalhando. Depois teve uma celeuma com os espíritas, justamente porque a obra Nosso Lar não podia passar as obras de Chico. Nunca vi Chico se queixando de ninguém, falando mal de ninguém, nem se defendendo de coisa alguma. A única vez que ele se defendeu foi quando ele foi processado. A família de Humberto de Campos queria os direitos autorais do livro do defunto. E a Federação Espírita Brasileira teve que arranjar um advogado. Chico nunca falou nada. A maior parte das pessoas aqui não sabe quem foi Davi Nasser. Não sabe que existia uma revista chamada O Cruzeiro. Mas todo mundo aqui sabe quem é Chico Xavier. Quem venceu? A paz sempre vence. Quem é o médium que inspirou a fundação de centenas de centros espíritas no Brasil? Quem é conhecido pelo povo brasileiro? Quem é que foi cogitado pelo povo brasileiro para ganhar o Prêmio Nobel da Paz? Foi o menino que foi esculachado pela professora, pelos colegas da escola, pela madrasta dele, pela revista Cruzeiro, por alguns espíritas e pelo sobrinho, e não disse nada. Ele simplesmente continuou trabalhando. E o sobrenome de Chico Xavier é Mansidão. Se vocês não acreditam em mim, um dever que todo espírita tem que fazer: assistam o Pinga Fogo. Quando o pastor apertou Chico dizendo que o espiritismo era antibíblico, Chico respondeu com tanta delicadeza que eu me senti um ogro. Eu digo: não, eu não sei o que é educação, não. O que era a elegância? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o pastor esculhambando. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao digno pastor por ter dado parte do seu tempo, a sua atenção à minha pessoa. Você que é um líder religioso de milhões de pessoas. Agora, pastor, nós deveríamos considerar a Bíblia com mais profundidade. Imagine você que tinha só Adão, Eva, Caim e Abel. E Caim matou Abel e depois encontrou uma esposa numa cidade. Então os textos bíblicos exigem maior estudo. Esse era Chico Xavier. Eu acho que o pastor se sentiu até lisonjeado pela forma como Chico. Vejam, assistam Pinga Fogo. Assistam as entrevistas de Chico Xavier, para vocês verem como nós somos brutos e estúpidos. A mansidão, a delicadeza, a cordura, a diplomacia em pessoa. Aliás, outra pessoa que me lembra isso é Divaldo Franco. A elegância de Divaldo, a forma como ele fala, a ideia dos espíritos elevados.
Divaldo também teve seus perrengues, tem até hoje. Também não fala nada de ninguém. Vocês já ouviram Divaldo falando mal de alguém? Nem vão ouvir Chico falando mal de ninguém. Até Kardec, ele se defendia das acusações raramente. Cristãos não saem por aí discutindo, eles trabalham. É o que Jesus tem feito, é o que João Rus fez, é o que Divaldo fez, o que Chico fez, o que Kardec fez. Trabalham servindo as pessoas exaustivamente. E aí vem os ditadores e quebram as coisas. Eu lembro de uma história mais próxima a mim, porque eu conheci esse homem, eu conheci a comunidade, conheci o centro, conheci a igreja, eu vi de perto. Lá em Lustosa, o padre Norberto pregava contra o espiritismo. E as beatas se reuniram e apedrejaram o centro espírita. Isso tem uns 40 anos. Jogaram pedra no centro. Os anos passaram e o padre Roberto foi acusado pela comunidade de ter um caso com uma mulher. Um absurdo. Uma pessoa escreveu um livro defendendo o padre. O nome do livro é Quem o Acusa. Adivinha quem foi? O presidente do Centro Espírita apedrejado. Escreveu um livro defendendo o padre. Padre Norberto, isso o seu Evilásio conta, ele mesmo. No final da vida, Padre Norberto ficou cego, quase cego. A gente sabe, né? O olho vai desencarnando, é um problema. E existia uma pessoa que lia a Bíblia para o padre, seu Evilásio Menezes, o presidente do Centro Espírita que o padre atacava até o final da vida dele. E seu Evilásio conta: eu lia a Bíblia e não fazia comentário nenhum, para não entrar em choque. Ele já estava ceguinho e eu lendo lá a Bíblia para o padre. O presidente do Centro Espírita que foi apedrejado pelas beatas do padre. Padre Norberto ainda é lembrado pela comunidade que ele foi um grande educador. Seu Evilásio, então, o Centro Espírita está lá até hoje. Nunca falou mal do padre. Só reclamava que o padre não deixava as beatas ir para o centro. As beatas queriam ir para o centro, os padres não deixavam. Nunca falou mal, nunca disse um ai. Eu me lembro quando eu tive com ele e disse: tio Vila, por que você não se candidata a prefeito? Porque fizeram uma reunião traçando a estratégia para falar mal do outro candidato. Aí eu resolvi que não ia me candidatar. Não vou falar mal de ninguém. Disseram que a campanha política era assim: meu filho, eu estou pedindo seu voto, vote em mim, mas se quiser votar no outro, que é gente boa também, pode votar. Foi assim que ele se elegeu prefeito. Ele se elegeu. Perceberam como a psicologia é diferente? Por que ele se elegeu e ele se elegeria de novo? Porque os mansos, mais cedo ou mais tarde, sempre vencem. A caridade e o amor sempre vencem. A violência nunca prepondera. Os violentos conquistam território, conquistam patrimônio, conquistam glórias, depois cai tudo por terra. E quando cai tudo por terra, o que sobra é o sustentáculo dos pacíficos que estavam trabalhando para levar a humanidade nos ombros. Quem leva a terra nos ombros é o sacrifício dos mansos.
não são os líderes estouvados que conquistam o povo com as suas propostas, com as suas emoções animalizadas, com as suas paixões, e depois cai tudo. A gente vê hoje até na comunidade espírita o povo apaixonado por política, querendo discutir, querendo votar, querendo ser votado. Tudo isso passa, tudo isso é pó, é fumaça. Só o trabalho de quem exerce a caridade todos os dias é que fica. É só isso que resta. Depois que os homens, na sua arrogância, fazem um monte de confusão, cai tudo por terra e só resta a obra daqueles que trabalharam na caridade, no amor e que sustentaram a civilização enquanto os violentos estavam fazendo a confusão. É por isso que Jesus, na sua feição de coordenador planetário, do demiurgo divino que criou a Terra, cujos sistemas estelares que ele evoluiu não existem mais, senhor do que ele estava dizendo, ele disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Porque os mansos sempre vencem. Porque são os pacificadores, que são chamados filhos de Deus, que constroem o planeta. A gente vê as pessoas propondo um monte de ideais, de ideias para os homens, mas quem tem preponderância são as mães que estão ali amamentando os filhos. Eu lembro do livro de Chico Xavier, mais um livro controvertido de Chico Xavier, chamado Libertação. Uma colônia espiritual no reino das trevas, dirigido por um homem que foi papa na encarnação, um líder que fazia acontecer. Ele tinha uma milícia, ele tinha um pequeno exército, dezenas de espíritos no calabouço, porque eu faço e aconteço. Ele foi sendo doutrinado, algumas pessoas dos calabouços foram resgatadas, aí ele saiu com o exército dele para combater contra André Luiz e o professor do André Luiz. Aliás, é um exemplo porque os espíritos iluminados, eles reduziram a sua luz, se submeteram a serem presos, a serem julgados pelos espíritos das trevas, só para ter uma oportunidade de conversar com Gregório. Tá bom, me prenda. Um espírito que podia sair dali voando a qualquer momento, que se ele fizesse a luz dele brilhar, dissolvia tudo. Me prenda. Ó, André, amanhã a gente tem uma audiência com Gregório, viu? Gregório vem aqui falar em nome de Matilde, não sei quem é. Não sei quem é essa tal de Matilde. Ela te quer muito bem, Gregório. Aí depois que eles resgataram algumas pessoas, Gregório se revoltou e foi com o exército dele para fora da colônia, empunhou a espada, chamou para a guerra. Aí de repente vem Matilde, dos altos planos espirituais, a mãe dele. Era uma vez um homem. Não, Gregório, eu vim aqui te resgatar, eu estou esperando por você há séculos. Não, você é uma impostora e tal. Eu vou te pegar porque eu sou homem. Levante sua espada. Eu digo: Gregório, minha única arma é meu coração. Se você quiser enfiar sua espada no meu coração, pode vir. E abriu o coração para ele. E aí, um líder das trevas desabou, que nem uma criança, e foi para o colo da mãe dele. Porque os mansos sempre vencem. Lembre-se disso quando forem desafiados a vencer uma discussão. Discussão nunca se vence porque todo mundo é apegado à sua opinião. É um processo egóico. Ninguém quer dar o braço a torcer. Você nunca vai vencer uma discussão. Porque a ideia do cara é a ideia do... E ele está apegado à ideia dele.
A gente nunca convence ninguém. A gente nunca converte ninguém. A gente nunca traz alguém para o nosso modo de pensar e nunca molda as pessoas para o nosso jeito. A gente continua trabalhando do jeito que as pessoas são, sem tentar mudar as pessoas, sem discutir com as pessoas, sem dizer que elas estão erradas. Nós continuamos praticando o amor, a caridade e fazendo o bem. Nós continuamos fazendo o nosso trabalho sem nenhum tipo de imposição, do jeito que o outro aceita, do jeito que o outro suporta. Se a oração tem que ser do jeito da igreja dele, a gente ora do jeito da igreja dele. Se é para fazer segundo as regras do Estado, a gente trabalha segundo as regras do Estado. Se o outro impõe um obstáculo ao nosso trabalho, a gente contorna o obstáculo e continua trabalhando, mesmo com dificuldade. Se dizem que a gente está errado, tudo bem, meu irmão, estou errado, mas a minha forma de ver é essa, e continua trabalhando. Porque fora da caridade não há salvação. E somente os mansos é que vão sustentar o planeta por um processo de regeneração. E bem como disse Jesus há 2000 anos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, obrigado, Marcelo, pela sua palestra tão clara, né, gente? Esclarecedora para todos nós, de forma que eu acho que ninguém tem dúvida de que, pelas palavras do Cristo, pelos exemplos que o Marcelo nos trouxe na noite de hoje, né, a violência só gera violência, né? Não se consegue nada pela violência. A gente só consegue as coisas, só resolve os problemas pelo amor, né? Pelo amor. Se não tem outro caminho, gente, é o amor, né? Se utilizarmos o caminho do amor, nós resolveremos. Porque a violência, aparentemente, parece que ela resolve. Não resolve. Ela só faz empurrar para frente, né? A gente sabe disso. Hoje você é o mais forte, você usa a sua força e bota seu inimigo lá embaixo. Mas o tempo passa, né? O inimigo vai se preparar, vai se tornar mais forte que você e vai dar o troco, né? Aí daqui a pouco vice-versa. Não resolve. Pela violência não resolve, né? Só o amor é que é a solução para todos os problemas, né? Se o Cristo de Deus, né, chegou ao ponto de dizer que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? É porque vão herdar a terra mesmo. O mundo que está chegando, o mundo em regeneração, é um mundo dos pacíficos, dos mansos. Não vai ter espaço para a violência, não vai ter espaço para armas. Nós vamos nos amar, nos respeitar, nos tratar como irmãos que verdadeiramente nós somos, né? É visível a situação porque passa o planeta, é visível, né, a manifestação, a revelação das pessoas. As pessoas estão se mostrando, né? Quem é da paz está no lado da paz, quem é da violência está no lado da violência, porque na hora da triagem, né, que vai acontecer, já está acontecendo, melhor dizendo, a triagem já está acontecendo. Então não vai dizer, eu não sabia, né? Eu não era assim. Não, você ali, quem é aquele ali, né? Você, sou eu, então. Então, evidentemente que farão parte, como nós sabemos, daqueles que serão, né, degradados para um mundo compatível, né, com a sua natureza.
Não é castigo de Deus, né? Ninguém vai para o inferno, nem para o fogo eterno do inferno, nada disso. Vamos apenas morar num local, né? Onde você está de acordo com a sua natureza. É a justiça divina. Não é? Justiça divina. Nós sabemos perfeitamente que a justiça vem na frente de tudo, né? Justiça, né? Onde não tem justiça, não tem amor. Não tem amor. A justiça na frente vem o amor depois. Então, o que está atuando, continuará atuando até o grande dia, é a justiça divina, fazendo essas transferências, né? De acordo com a condição de cada um. Então, Marcelo, muito obrigado, meu irmão, por essa sua mensagem maravilhosa, iluminada. E, gente, vamos levar isso, meus irmãos, minhas irmãs, em nosso coração. Vamos levar adiante, né? Vamos nos esforçar para colocar em prática. No livro Céu e Inferno, o nosso codificador Allan Kardec, ele deixa lá bem claro a nossa felicidade, né? É diretamente proporcional à nossa aproximação de Deus. E a nossa infelicidade também é diretamente proporcional ao nosso afastamento de Deus. Então, nós já sabemos qual é o caminho, né? Só nos resta obedecer, viver em obediência, né? Observando aquela regra de ouro, né? Não faça ao outro o que você não quer para você. Jesus Cristo falou isso várias vezes, para não ter dúvida, né? Para não ter dúvida. Amar a Deus sobre todas as coisas, nosso Pai, o Criador, né? E ao próximo como a si mesmo. Pronto. Só isso. É só isso. É complicado isso? Não. Não é complicado, né? Justiça, lealdade, né? E amor. É que a gente tem que aprender a viver assim, né? Justiça, lealdade e amor. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e ajude a gente naquelas horas, né, a agir, como falou nosso irmão, com mansidão, né? Agir com mansidão, né? Então vamos agora a fazer o nosso sorteio, viu, Edivaldo? Pedir aí a palavra, por favor, Flávio. Marcelo, de 1 a 50, diga o número, por favor. 50. Foi você? Ah, também a receber. Parabéns. Tá vendo? Pronto, minha irmã. Bom proveito, viu? Nosso irmão Roberto ali, o autor do livro. E agora vamos aos nossos avisos. Doutrinária presencial amanhã, 25/11, no mesmo horário, 19 horas, nossa irmã Valéria Camilo será palestrante com a mediação do irmão Ricardo Mendes. O tema é a beneficência, né? É um dos aspectos da caridade segundo Jesus, né? Beneficência, a beneficência é a prática da benevolência, né? Então, amanhã estejamos aqui, né, para prestigiarmos, para aprendermos mais um pouco do Evangelho de Jesus. Pronto? Eu ia falar uma coisa, deixa eu ver se me volta aqui à mente. Mas é isso, sim. Não sei se vocês todos estão sabendo, mas nosso querido irmão, né, Edivaldo Franco, está com a saúde abalada, né? Está internado no Hospital São Rafael e ele está pedindo orações, né? Então eu peço a todos e todas, vamos orar por Edivaldo, né? Em nossas orações normais, diárias, lembremos dele, né? Peçamos a Jesus por aquele irmão que foi e é, né? Um exemplo para nós, né? Grande mestre.
e deixou tantos ensinamentos, né? Tantos livros maravilhosos que nos fortalecem, né? Aqui em nossa caminhada aqui na Terra, né? O trabalho lindo que ele faz lá em Salvador, a Mansão do Caminho é uma obra magnífica. Quem não conhece, né, aquilo ali, se pudesse, vá conhecer lá a Mansão do Caminho, lá no Pau da Lima. Vocês vão ver que coisa linda. É a obra do nosso irmão Divaldo Franco com a sua equipe, né? Então, durante a oração do irmão Marcelo, nós pedimos a todos e todas que elevemos nosso pensamento também a Jesus, pedindo pelo nosso irmão Divaldo Franco. Eu pedi aos irmãos passistas que, por favor, tomem suas posições, enquanto o nosso irmão Marcelo faz a prece de encerramento e agradecimento a Jesus. Nós vamos dar o nosso passo coletivo. Divino Mestre Jesus, nós pedimos perdão pelas nossas fraquezas nesses séculos que temos tentado aprender e seguir o seu Evangelho. E pedimos auxílio a todos os espíritos aqui para que nós consigamos sintonizar com seus emissários celestes, com os espíritos superiores que têm trabalhado pacificamente, se sacrificando pelo bem da humanidade. Que nós aprendamos a amar nossos irmãos e vermos os conflitos que nos trazem as dores humanas que estão por trás deles. Que nós consigamos enxergar cada ser humano como um raio da sua luz em momentâneo conflito existencial. Que nós nos lembremos da nossa necessidade de regeneração antes de criticarmos ou condenarmos quem quer que seja. E que nós consigamos levar a Deus o nosso pleito de gratidão pela oportunidade de servir, de tolerar, de trabalhar na sua causa na condição de instrumentos imperfeitos. Agradecemos a Ti, Senhor, por nos aceitar na sua seara. Agradecemos aos nossos espíritos protetores por nos manterem no trabalho. E pedimos a Deus que faça de todos nós instrumentos da Tua paz. Que assim seja.